Jovem Pan Maringá, transmissão em tempo real para 4 milhões de ouvintes. Pela internet, acesse o canal Jovem Pan Maringá no YouTube. A credibilidade do jornalismo Jovem Pan, agora em áudio e vídeo. Inscreva-se. Jovem Pan. Direto da redação Jovem Pan. Pan News. Pan News, agora na maior rede de rádios do Brasil. Oferecimento Angelone é para todos. Angelone por você. Olá, ouvinte Jovem Pan, muito bom dia para você. Hoje é sexta-feira, dia 20 de março. Sexta-feira, dia de maldade. Hoje não temos Agnaldo Vieira, estamos aqui trabalhando diferente. Nossos colunistas hoje eles todos home office. Agora 7 horas e 18 minutos, ao vivo. Você pode participar com a gente também, direto aí da sua residência, pelo WhatsApp Jovem Pan, que é o 99909-1013. Participe com a gente, mande pra cá denúncia, sugestão de pauta e tudo aquilo que você ouvir aqui no Pan News, você também pode comentar por aí. Agora aqui em Maringá, 20 graus, o dia começa nublado e pode ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. Amanhã a previsão é de sol com nuvens, não chove e as temperaturas ficam entre 18 e 28 graus. Agora nós vamos direto para os destaques dessa edição do Pan News. Começa a valer hoje o decreto de estado de emergência aqui em Maringá e ainda a cidade de Maringá já registra o segundo caso confirmado de coronavírus. Jovem Pan. Informação é o melhor remédio contra o coronavírus. Uma das formas de evitar o contágio por coronavírus é a higienização das mãos. A dupla água e sabão é um dos remédios mais recomendados por médicos no combate a vírus e bactérias. Para uma proteção eficaz, a lavagem deve passar pelas unhas e punhos, sem esquecer de lavar entre os dedos. Uma dica é cantar uma música enquanto estiver ensaboando e seguir um passo a cada estrofe. Depois disso, o álcool gel 70% pode ser usado para manter as mãos esterilizadas durante o dia. Agora sim, eu quero dar bom dia para Ângelo Rigon, para Clóvis Pontes, quero dar bom dia também para Josué Endo e para Luiz Neto. Ângelo, bom dia para você. Bom dia a todos, a audiência e o pessoal do estúdio e nossos amigos. Clóvis. Bom dia, Paulo. Bom dia, Luiz, Josué e o pessoal da Jovem Pan, Rigon e aqueles que nos ouvem e nos assistem pela internet. Josué Endo. Bom dia a todos, bom dia ouvintes, bom dia a todos meus amigos de bancada. É um prazer estar com vocês de novo aqui. Luiz Neto, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia aos nossos queridos ouvintes e aos meus colegas que hoje, no estilo home office, estamos juntos aqui no Pan News. Segundo dia, né, Rigon? Fazendo história pelo segundo dia consecutivo, já aqui na Jovem Pan. Você frisou muito bem isso ontem. Fez também uma postagem falando aí do dia histórico. A gente trabalhar aí dessa maneira, home office, uma conferência aqui em áudio e vídeo pelo rádio em Maringá. Sem considerar que a gente tem que se acostumar, né? Isso não vai terminar amanhã, isso vai levar um tempo. A gente está numa guerra. E é uma guerra que não mata somente pessoas, ela mata empresas. Então é um desafio para todo mundo, inclusive para a gente, que tem que passar o que está acontecendo para o ouvinte, né? Segurem aí que agora eu vou falar com ele. Agnaldo Vieira já chegou por aqui. Agnaldo, bom dia para você, agora às 7 horas e 21 minutos. Sexta-feira, dia de maldade. Eu falei, mas eu não fiz o complemento. Dia de maldade hoje, a maldade boa hoje seria acabar com o coronavírus, né? Também com a dengue. Enfim, se deslocando aqui para a rádio, até enviei umas fotos lá pro Rigon, que a cidade, ainda mais com essa névoa, né? Que está aí, esse nevoeiro que está pelo centro da cidade, após a chuva na madrugada, tá com cara de ser uma cidade deserta, fantasma, né? Eu vim pela estrada, eu pensei exatamente isso. Aquela neblina, aquela coisa assustadora. Assustador. Mas eu acredito, claro, agora com a proximidade das 8 horas, já começa eu acredito que tem uma movimentação de uns 30% de veículos, né, pelo menos circulando, estão pela cidade aí, né, até porque alguns serviços essenciais estão funcionando. E às 7h30
Agora uma frente de fiscalização se concentra ali na Catedral, Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Civil, os fiscais da Prefeitura, enfim, uma força-tarefa já vai sair pela cidade fiscalizando a abertura, a regulação do comércio, né? A princípio, já fazendo um trabalho de orientação, né? Aí, claro que quem continuar persistindo e estiver naquela categoria de não abrir o comércio, aí poderá ser multado e seguindo até preso. Nós vamos falar muito desse assunto ainda, agora 7h23. Repita. 7h23 aqui na Jovem Pan. Eu quero convidar você, ouvinte Jovem Pan, para participar com a gente. WhatsApp 99909-1013. Faça como a Gisele, o Rodolfo, a Isabela, o Marcelo, o Thiago, a Andressa, a Ana e o Augusto, todos participando pelo WhatsApp Jovem Pan. Eu quero destacar aqui a participação de um ouvinte de ontem, o Gilberto Martins. Ele ficou com uma dúvida, eu vou começar com o Agnaldo isso aqui. Será que os trabalhadores informais e pequenos comerciantes vão conseguir sobreviver a essa paralisação, ao estado de emergência? Primeiro a gente tem que torcer para que o decreto não atinja o prazo de 30 dias, né? Acho difícil isso não acontecer, mas seria, se todo mundo cooperar, passar por essa dificuldade, por esse perrengue, e a gente realmente ficar em casa o máximo possível, então talvez a gente saia desse estado de quarentena, né, podemos dizer assim, mais rápido possível. Mas uma dose é uma coisa nova, então a gente não sabe ainda, né? Mas que ontem até eu comentei isso aqui, se 1 hora para o comerciante fechado ou sem trabalhar, já seria complicado. Imagina esse período todo. Então é uma dose de sacrifício, enfim, tentar trabalhar na questão mais atendimento menor, né, indo até, de uma certa forma, até a casa do cliente. Agora que todos vão sofrer, vão. Ângelo, você falou aí, logo no início, que essa crise ela pode matar tanto a vida como empresas. E a preocupação dos ouvintes no WhatsApp, ela foi bastante aí nesse sentido. O que fazer, como conseguir conciliar essas coisas, Ângelo? Olha, é um desafio. A própria, eu publiquei há pouco uma das fotos que o Agnaldo me enviou. Parece que a neblina antecipa um dia de desafios. A gente está numa guerra e muita gente que acha que guerra é só gibizinho, filme em televisão. A gente vai aprender agora na própria carne. E a gente tem que fazer valer os valores. Parece redundância, mas não é. É que muita gente tem discurso, compromisso, mas não tem prática. É um desafio, não é só para mim, não é só para vocês, é para todo mundo. Então, a gente está torcendo para que as pessoas se deem bem, façam o correto. O que vai ser do amanhã? Bem, vai depender do que você fizer hoje. Então, está muito claro isso para mim. É uma situação que ninguém gostaria de estar vivendo. Para você ter uma ideia, só em São Paulo, são mais de 117 mil lojas fechadas. 117 mil lojas fechadas. Então, a gente tem que aprender e aprender na prática e, infelizmente, com essa situação que é dolorida. Mas o mundo quis assim, o ser humano quis assim. Em situações diferentes, eu quero conversar agora com o Josué e também com o Luiz Neto. O Josué, como todos sabem, a gente já disse aqui no Pan News, ele é advogado, trabalha com a gente aqui, é nosso colunista aqui. Josué, você também está trabalhando lá no seu escritório home office. Isso mudou muita coisa aí no relacionamento com seus clientes? Bom, Paulo, a princípio, nós decidimos no escritório trabalhar home office para atender os clientes à distância. Mas isso foi antes de decisão, qualquer decisão aí do comércio e tudo mais. Ontem eu tive que ir até o escritório para pegar alguns documentos, para pegar alguns processos. E eu me deparei com um aviso no prédio dizendo que não iria abrir e teria multa para caso alguém adentrasse o prédio a partir de hoje. Então, é muito importante que eu acho assim, essa época é uma época onde você realmente tem que colocar as prioridades nos devidos lugares, né? Então, o trabalho é muito importante, mas eu ouvi um comentarista dizendo na TV que é como se fosse aqueles filmes. Então, nós temos que colocar assim, a prioridade. Qual que é a prioridade? A prioridade é a família, é a vida. Então, se pudermos trabalhar em casa, sim, eu não vejo problema em relação ao meu trabalho, mas eu vejo problema em relação
aquele cidadão que vai ter que ficar em casa e não vai poder, e não vai acabar não recebendo. Esse é o problema, né? Então, realmente, o Ângelo tem razão, isso aí a gente está enfrentando uma guerra, todos vão sentir, e eu temo por essa questão social, mas eu vejo um ponto positivo, onde as pessoas coloquem as prioridades, e aí tem essa questão de se unir em prol do terceiro, porque não sair das ruas não significa você, que é jovem, não pegar, mas cuidar de quem está em grupo de risco, né? Nós temos que entender isso daí, tá? Então, assim, na minha profissão, eu acho que eu vou conseguir levar bem, Paulo, mas eu só temo por aquelas pessoas que são autônomos, que vão ganhar uma pequena quantidade, né, por mês agora, que o governo disponibilizou. Então, essas pessoas vão sofrer muito mais do que nós, que temos a possibilidade de trabalhar em casa. 7h28. Repita. 7h28 aqui na Jovem Pan. Foi confirmado o segundo caso de coronavírus em Maringá. É um homem de 36 anos que veio recentemente da Itália. Em Maringá agora a gente tem 32 notificações, 8 casos descartados, 22 casos suspeitos, 2 confirmações. Já no Paraná são 23 confirmações. Aguinaldo Vieira, os números começam naquela tendência que a gente tem falado ao longo dos dias aqui. Eles começam a crescer também em Maringá. Isso significa que a decisão foi absolutamente acertada aqui na cidade, né? É corretíssima, né? E depois, na sequência, os outros municípios também fizeram. Veio ontem um decreto do governador, válido para o Paraná inteiro. Então, era a medida acertada, né? Até mesmo quem estava mais reticente em não aceitar essa decisão, tentando até coercitivamente ou até com a administração, querendo abrir o comércio, acabou aceitando, né? Então, claro que ainda tem gente que torceu o nariz ainda para a decisão, mas quem até nas redes sociais, né, que a gente acompanha um pouco, publicou reclamando dessa decisão, os comentários dos próprios amigos de quem publicou essas reclamações, acabou sendo devastado por falar: você só quer ganhar dinheiro, você não está preocupado com outra pessoa, você não está preocupado com seus funcionários, né? Então muita gente dizendo no peito que iria abrir, mas aí acho que a cada dia com essas notícias, né, e algumas fotos, imagens, principalmente da região da Itália, né, aquela sequência, aquela série de caixões no chão, caminhões transportando os mortos nos caixões. Então isso acho que vai sensibilizando a cada um, até aquelas pessoas de coração mais duro. Ângelo Rigon, começa a valer a partir de hoje o decreto de estado de emergência. O Aguinaldo já falou sobre isso. Vai fechar aqui Maringá, os comércios só vão poder abrir os comércios de prioridade, farmácia, supermercado, postos de gasolina, entre outros. E aí o que chama a minha atenção, eu quero conversar principalmente com você e com o Luiz Neto sobre isso. Mandaguaçu, Sarandi, Marialva, Mandaguari, Paissandu e Astorga, e eu tenho informação de que Campo Mourão também já aderiu. Então, quer dizer, a gente começa a fechar um cerco aqui na nossa região, parece que bastante importante para a gente conseguir prevenir essa situação aqui. Pois é, muito importante a adesão dos municípios da região, porque se Maringá não fecha, o pessoal vem para cá. Se o pessoal lá também não fecha, fica aquela coisa. E ontem em Campo Mourão aconteceu uma situação muito estranha, muito engraçada, que dá um nível de como muitas pessoas estão agindo errado e se percebe, se pegam no erro. A Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão havia decidido funcionar normalmente, não ia mudar, não ia fechar nada. E a prefeitura lá, por ser feriado do dia de São José, também ficou na dela. Até hoje a prefeitura também não ia abrir. Mas a pressão da sociedade, o instinto da autopreservação fez com que o clamor da população fosse ouvido e, em seguida, foi praticamente questão de horas, tanto a SICAM quanto a Prefeitura Municipal de Campo Mourão mudou a posição e hoje, a partir de agora, está todo mundo fechado. É de se lamentar que alguns empresários, e repito, desculpa, não gosto muito de misturar as coisas, mas que se dizem cristãos não praticam o bem. Vamos dar um exemplo aqui da loja Zavan, em Santa Catarina, Joinville.
está funcionando normalmente, contrariando a lei. E é esse pessoal que se veste de verde e amarelo e se diz carregador dos valores da família. Não respeitam as leis, não respeitam o ser humano. E aqui em Maringá também tem casos de gente que já avisou que vai funcionar, alguns até de portas abertas, como o Mariano reclamou ontem aqui no Pan News, e é uma pena. Eu torço para que sobe para essa turma, porque, como a gente já cansou de falar aqui, só mexendo no bolso para eles darem valores para as coisas corretas. Ou a gente vive num Estado de Direito, obedece às leis, ou baderna, cada um vida por si. Baderna nunca é boa, a gente está vendo o que essa pandemia está fazendo no mundo inteiro. Você imagina isso ocorrendo num sistema em que não houvesse nenhum tipo de regra. Então, que a gente, de novo, aprenda com essa situação a partir de hoje. Luiz Neto, graças a Deus, né, os municípios aqui entenderam o que está acontecendo e estão seguindo o Maringá. Exatamente, Paulo. Essa decisão do prefeito Ulisses Maia foi uma decisão pioneira, né, que levou outros municípios, não só da região, mas Londrina é um exemplo disso, a se sensibilizarem também, tomarem algumas medidas mais austeras no sentido de proteger mesmo a população e também de diminuir a possibilidade da propagação do coronavírus. Algo interessante que o Ângelo disse é sobre alguns empresários, né, que não se sensibilizam nesse momento. Alguns serviços, Paulo, eles continuam acontecendo, né, algumas indústrias e também alguns serviços essenciais para a população. Mas já começa a ser sentido as dificuldades do mercado. Várias empresas e vários comerciantes já não estão conseguindo, né, ou estão segurando seus compromissos e não estão arcando com seus boletos, com suas dívidas que deveriam ser pagas durante esse período do mês. Então, isso está preocupando uma boa parte aí do setor. É algo que precisa ter cautela, né? Eu entendo todo mundo nessa dificuldade segurando, mas é algo que precisa ter cautela porque as consequências para isso, para todo mundo, para o mercado, são muito sérias. Agora, falando um pouquinho sobre consequências e dinheiro, o empresário Jacques Júnior, tem uma produtora aqui na cidade, ele fez uma reflexão muito bacana, ele publicou ontem na rede social Instagram, a respeito do momento que nós estamos passando, Paulo. Ele disse o seguinte, né, que os empresários não vão conseguir arcar com seus compromissos. Por que não os nossos legisladores não se disporem, né, doarem uma parte do seu pagamento para que o governo consiga manter as suas ações e não pese no bolso do empresário. Eu achei muito interessante a reflexão dele, porque a classe política é a única classe que não sofre de fato com tudo isso. O salário continua caindo na conta e, para eles, a coisa não muda. O que muda mesmo é para a população. Então, uma reflexão interessante, por que uma parte desse salário não pode ser dado ao poder público para as ações que eles precisam realizar. Clóvis, eu quero falar com você, é o seguinte, eu ia abordar esse assunto da bondade, né, depois, mas o Luiz Neto tocou nisso aí, com relação aos políticos doarem talvez salários, ajudarem nesse caso. Mas eu tenho informação, por exemplo, de que na Alemanha, jogadores de direção de um dos clubes de lá vão fazer a doação dos salários, vão abrir mão dos salários em benefício da população mais carente. Também aqui no Brasil, os times de futebol estão cedendo as instalações para que elas funcionem como hospitais, talvez, para o caso de precisão, assim, caso precise de mais leitos. Então os centros de treinamentos foram cedidos, e o Ângelo Rigon também publicou uma carta com os jovens se dispondo a fazer compra para gente idosa. Nessas horas eu vejo que tem muita gente boa ainda no mundo, viu, Clóvis? Paulo, mas se você for analisar o que está acontecendo no Brasil hoje, nós vamos ter que caminhar exatamente nessa direção. Porque se você for analisar de todos os âmbitos, por exemplo, o empresariado, como é que o empresariado vai se virar?
Aí o Luiz faz essa colocação, eu concordo, o político não abre mão de nada, ele cobra muito, mas não abre mão de nada, ele tem a prerrogativa de ter tudo em mãos, ele tem privilégio de informação, ele está muito bem resguardado, então para ele decretar uma lei é muito mais fácil do que ele cumprir, porque para ele está muito tranquilo. Agora, isso tinha que ser decretado, eu concordo com o Luiz Neto, o prefeito Ulisses Maia saiu na frente em relação ao Brasil inteiro quando ele tomou essa posição, a princípio dolorida, mas não tem outro caminho. E aí nós vamos ter que voltar para a tua pergunta, Paulo. Eu sou muito enfático, muito crítico em relação ao seguinte, eu digo que hoje o Brasil, ele é um estado laico e ele tem muitas outras opções para poder mudar a história desse quadro que está se estendendo aí. Por exemplo, as igrejas. As igrejas, todo mundo sabe, elas são muito participativas, elas têm uma representatividade muito grande no Brasil, e agora, na minha opinião, Paulo, é hora dela mostrar a igreja que ela é, porque ela sempre cumpriu o papel de auxílio espiritual, de estar junto com o pessoal, de orar pelo Brasil, isso é o principal, isso é a primeira base. Agora vem a segunda é o trabalho social, ou seja, as igrejas, principalmente as maiores do Brasil, se juntarem com fazer alguma forma de criar um link com as igrejas menores e fazer o papel de igreja, ajudar principalmente aqueles que estão muito próximos deles, que na realidade, a maioria da população, Paulo. Então, a solidariedade nesse momento é o principal caminho, nós não temos outro caminho. Nós vamos viver uma epidemia agora que, se não fugir a regra, ela começa a se estender daqui para frente, daqui 10, 15 dias para frente. O Josué da área, ele sabe muito bem disso, já iniciou, eu estou vendo aqui no UOL, já iniciou uma operação de guerra contra o Covid-19, ou seja, tirar a cirurgia de casos não tão graves e focar na epidemia, na pandemia. Então, agora, Paulo, é a hora da comunidade se juntar e principalmente isso que o Luiz falou, os políticos de bom senso. Eu queria ver o primeiro político se manifestando nesse sentido. Nós temos aqui, na nossa região, vários deputados, nós temos aqui vereadores, nós temos uma série de políticos e muito bons, por sinal. E eu queria que eles se manifestassem nesse sentido. Eu quero ver o primeiro a se manifestar em relação à solidariedade. E as igrejas na mesma proporção, Paulo, que agora nós não temos outro caminho. Agora, ou a gente se ajuda, ou a gente se ajuda. Luiz Neto. Clóvis, antes de falar um pouquinho sobre as lideranças religiosas, a gente tem que falar um pouquinho sobre os políticos que a gente tem aqui na nossa região. Eu vi muitas publicações se referindo ao coronavírus, né, dizendo que as lideranças aqui da região estão atentos ao coronavírus, mas, de fato, essa preocupação de mexer no bolso, nenhum teve até agora e eu acredito que não terá. Né? Tanto porque o comportamento de alguns na internet não é a realidade vivida na prática. Agora, falando de lideranças religiosas, a gente tem inúmeras lideranças aqui no Brasil e as lideranças, principalmente das principais capitais do nosso país, elas determinam como seguirá as demais igrejas da denominação a qual cada liderança religiosa pertence. Então, sempre houve um conservadorismo muito forte em alguns aspectos, e eu vejo, por exemplo, no momento que a gente está vivendo, algumas decisões como muito... eu vou me referir de uma forma bem clara, como muito solistas, né? Porque a gente vê em outro momento do nosso país que as lideranças pararem cultos religiosos, pararem missas devido ao este tipo de problema que envolve saúde, não era realidade. Hoje a gente vê ainda uma relutância por algumas lideranças aí da igreja evangélica em parar com alguns cultos. Algumas coisas estão sendo mudadas a partir desse momento, onde as coisas tomam uma proporção muito maior, mas o importante é o seguinte: a gente está vendo que inúmeras lideranças religiosas estão se mobilizando também nessa corrente para combater o coronavírus. Josué Endo. Bom, Paulo, eu vejo, tá, a minha opinião, que igreja, essas igrejas aí que o Clóvis citou, lógico, tem algumas igrejas que realmente fazem coisas boas para a sociedade. Porém, aquelas igrejas grandes, sabe, monumentais, que tem líderes religiosos, que fazem parte da política, que são muito, esses já não davam a mínima para a população antes
e não vão dar a mínima para a população agora. Eles ganham dinheiro em cima dos mais fracos, em cima das pessoas que precisam de algum auxílio e não conseguem esse auxílio na sociedade. Eles enriquecem em cima da pessoa que não tem condição de discernimento em relação a alguma doença, alguma coisa. Esses não vão ajudar. E o que eu fico triste em relação à classe política, é lógico, o Clóvis levantou aí uma coisa, mas isso não vai acontecer, Clóvis. Ninguém vai abrir mão do salário para dar dinheiro para a sociedade. Isso não vai acontecer. Você pode ter certeza. E eu vou dizer uma coisa. Tem político que até não abre mão de privilégio. Se não abre mão de privilégio lá atrás, vai abrir agora? O que me entristece muito, Paulo, e a todos vocês da bancada, é ver lá na Itália, é ver nos Estados Unidos decisões do Trump. E enquanto o Trump coloca algumas decisões que teoricamente seriam polêmicas e todo mundo é a favor, todos os adversários dele, olha, realmente é a favor. O que aconteceu em Maringá aqui em relação à decisão do prefeito, a maioria, o Rigon foi claro ainda, o Rigon ainda falou uma coisa muito importante. Olha, eles falam na frente do microfone, eles falam que são a favor, mas quando desliga o microfone, quer dizer, ele falou o contrário, mas quando desliga o microfone, eles falam contra. Isso me entristece muito, porque o Brasil parece que ainda está anos-luz, parece que está na idade da pedra em relação a isso. E lá nos Estados Unidos, enquanto a decisão do Trump, que foi muito polêmica, todos os adversários, todos os políticos da oposição foram a favor. Aqui no Brasil, ainda tem a questão do panelaço. E eu digo, dos dois lados, aqui ainda tem briguinha de coisa ridícula, que eles não estão entendendo o que está acontecendo. E se acontecer aqui no Brasil, o que está acontecendo na Itália, eu quero ver, quando o político começar a morrer, Paulo, aí sim é que eles vão começar a entender qual que é a dimensão dessa guerra que a gente está vivendo. Paulo, desculpa, vamos pela ordem aqui? Tá. De uma vez. Tá, eu não gostaria de falar, esse negócio de até demonizar a questão do salário de político, porque também juiz ganha muito bem, promotor ganha muito bem, essa turma não vai devolver dinheiro, não vai dar. E cá entre nós, nem precisa. Existe uma máquina administrativa, você sabe que os bancos prorrogaram por 30, 60 dias algumas dívidas, o governo está pensando em pagar as pessoas que têm pouco, que não têm carteira, quer dizer, existe toda uma estratégia que está sendo estudada. Acho que isso é o de menos. Mas é uma informação que acabou de acontecer, eu acho importante, tem a ver com o que a gente está debatendo, é que a justiça não está alinhada, não adianta estar a população de um lado, a justiça de outro e político de outro. A justiça, para variar, do Rio de Janeiro, aquele estado lá que foi preso um monte de ex-governador, deu parecer, deu sentença favorável ao pastor Malafaia. Ele vai poder, em tempos de pandemia, reunir a sua turma, fazer o dízimo. E pergunta para ele se ele vai devolver a parte dele de dinheiro lá que ele vai pegar dos fiéis. Não vai devolver. É mais que uma justiça por trás dando apoio contra uma pandemia. Não está. Que eu vi ontem, não guardei, infelizmente, quem falou, não estamos no mesmo barco. Tem gente que está com um barco inflável. Qualquer coisa vai explodir. Tem gente que está em iate. Não estamos no mesmo barco. A justiça do Rio de Janeiro é uma dessas. E o Felipe Martins, para encerrar a informação, que é um dos assessores considerados o mentor do tal do gabinete do ódio do governo Bolsonaro, é quem espalhava, coordenava o esquema de fake news, também pegou o coronavírus. E isso é muito interessante, porque o foco da impressão que no Brasil, a doença começou em Brasília, quando o pessoal voltou dos Estados Unidos do bendito Trump. Né? Então, acho muito importante colocar isso. Ontem, também, num grupo de WhatsApp, um vereador de Maringá, não vou dizer o nome, também criticou a decisão do decreto do prefeito Ulisses Maia, mas também aquele negócio, só critica no grupo do WhatsApp. Não tem coragem de falar isso para a população, porque sabe que a gente vai na igreja, a gente fala em tratar todo mundo igual, fala em solidariedade, mas na hora da prática, né? Então, tem juiz e tem vereador, tem político que não são iguais a gente, não pensam iguais a gente. Clóvis. Tá, Paulo, não, é o seguinte, por exemplo, eu reconheço o papel que as igrejas desempenham no Brasil, eu nunca neguei isso.
Só que eu digo o seguinte, agora é nessa hora, é nesse momento que a igreja precisa se posicionar, Josué, porque ela é o melhor braço para ter essa posição. Já que nós temos uma visão espiritual da coisa, então ela precisa trazer para si a responsabilidade. Então eu cobro as igrejas por isso. Eu não estou dizendo que ela não faça seu papel, mas ela agora, nesse momento, ela precisa desempenhar um papel de extrema importância, exatamente porque eu também vou nessa direção, Josué, porque o político não desempenha, porque algumas classes da camada social não vão desempenhar, e eu só espero, é isso que você falou, eu só espero que a praga não atinja a casa deles, Josué, porque se atingir, eles vão sentir na pele o que eles estão fazendo. Por exemplo, a igreja agora ela dividiu o que tem com os pobres. Ela vai tomar, a maioria delas toma, agora muitas vão dividir. Eu conheço igrejas pequenas que estão fazendo um trabalho já nesse sentido. Agora, eu concordo, as maiores tinham que se posicionar de forma contundente. Olha, o nosso trabalho é esse, e mostrar os números. Em relação à base política, Paulo, aqui em Maringá, se alguém souber, aquele vereador ou alguém nesse sentido que se posiciona contra e souber nome, dê nome, a gente publica o nome. Porque não é possível um negócio desse. A gente não está trabalhando aqui com posição, porque eu acho que está certo. Não é que eu acho, nós não temos outro caminho. Eu não queria que fechasse comércio, mas nós não temos outro caminho. Se for olhar pelo lado do comércio, é óbvio que ninguém fecha, mas nós não temos outra opção. Não existe outra opção. Nós vamos entrar no estado, Josué, pior do que a Itália. Se a gente não tomar cuidado, muito pior do que a Itália. E eu vou só frisar uma coisa aqui, Paulo, eu não quero alarmar ninguém não, mas a gente falava isso antes, olha, tomara que a gente esteja, tomara que isso não aconteça, mas nós estamos à beira de uma tragédia. Então é o seguinte, eu tenho parentes na área médica, a minha esposa é fisioterapeuta, eu tenho parentes de primeiro grau que atuam na área médica na região de Campinas. A coisa é feia, Paulo, a coisa não é boa. Então as igrejas precisam se posicionar, ajudar os seus fiéis. Os políticos, eu acho também que não vai abrir mão, José, o que é uma pena, porque eu só espero que essa praga não atinja a casa deles, porque se atingir, não vai ter dinheiro que mude a situação deles. Então, o bom senso agora, o mínimo que a gente tem que ter é a solidariedade, Paulo. Agora, solidariedade com o estilo que nós temos aqui, de uma pessoa encher um carrinho de álcool gel e outro ficar sem um álcool na mão, porque não tem, porque o outro levou tudo para ganhar dinheiro depois, é muito difícil. Se a gente não mudar essa postura, nós vamos colher consequência dentro da nossa casa e depois nós vamos reclamar. Então, o que me irrita é a falta de sensibilidade em relação ao momento que a gente vive. Então, que os políticos que nos ouvem, eu vou frente de novo desafio, viu, Josué? Eu quero ver o primeiro político de Maringá, eu vou falar da minha cidade aqui, que se posiciona a favor, vai dizer, Clóvis, eu estou doando aqui, está aqui o meu contra-cheque, alguma coisa, e que não use isso para depois de plataforma política, Paulo. Que ele colha na visão espiritual, mas não na visão política. Porque automaticamente ele vai atingir isso. Mas não precisa falar de público e mostrar o cheque. Ajuda, eu só quero um exemplo. Porque senão a gente não consegue passar essa crise do jeito que ela vai vir pela frente, Paulo. A gente precisa de solidariedade. 7 horas e 50 minutos. Repita. 10 minutos para as 8 horas da manhã. Sobre essa questão do estado de emergência, nós falamos ontem aqui sobre o posicionamento da ASIM, que é a Associação Comercial Industrial aqui de Maringá. E eu mesmo falei com o presidente da ASIM, o Michel Felipe. Ele faz esclarecimentos a respeito do posicionamento da instituição. Nós vamos ouvir agora. Caro ouvinte da Rádio Jovem Pan, agradeço a oportunidade de estar falando com vocês e esclarecendo alguns fatos a respeito da situação do fechamento do comércio, inclusive a respeito de algumas fake news que rodaram pela WhatsApp, grupos de internet. Nós fomos objeto de várias fake news, como falando que nós teríamos feito notas de repúdio à medida municipal. Isso não é verdade, é inverídica. Em nenhum momento também foi cogitado entrar com uma ação judicial contra essa medida. O que nós fizemos desde o início, que nós soubemos do decreto, foi tentar construir com o poder público medidas para amenizar os impactos aos comerciantes. Estamos, sim, muito preocupados com a situação econômica, com a geração e manutenção de empregos, mas também temos essa grande preocupação com a saúde pública, com a saúde dos nossos familiares, dos nossos colaboradores, de toda a população maringaense. Em função disso, as medidas que nós buscamos para amenizar os impactos, nós tivemos como o poder público, no seu decreto, permitindo o teleatendimento, a entrega delivery, o setor de serviços, desde que não tenha atendimento ao público e obedecendo as regras de distanciamento do local, podendo ter a sua atividade, bem como também o setor industrial também tendo a sua atividade permanecendo ativa. Nós sabemos que essas são medidas que amenizam, mas que todos teremos um impacto forte econômico. Para isso, assim, também conseguiu
uma linha junto ao Cicobi e a Noroeste Garantias, com taxas de juros de 0,49% ao mês fixas, parcelado em 18 meses e 4 meses de carência se for via Noroeste Garantias. E se for diretamente com o Cicobi, a partir de 0,56% ao mês também com a carência. Então, nós conseguimos aí buscar fluxo de caixa para as empresas, foi uma das nossas medidas. Essa linha da Noroeste Garantias tem aproximadamente 30 milhões para conceder empréstimos, essa linha do Cicobi tem aproximadamente 50 milhões, então nós teremos aí aproximadamente 80 milhões para o capital de giro das empresas, para elas tentarem passar por esse período de adversidades. Nós estamos sempre ao lado do empresário maringaense, sempre ao lado da população maringaense, e nós estaremos buscando novas medidas para auxiliar e amenizar o impacto econômico na nossa cidade. Jovem Pan Maringá, 25 anos. A marca da credibilidade. 7 horas e 53 minutos. Repita. 7h53, Aguinaldo Vieira. Tem uma informação que o Ângelo Rigon deu ontem, e eu quero começar falando com você. A Expo Engá adiada para outubro. Você tem alguma informação ou pelo menos algum comentário a fazer a respeito desse adiamento, que parece ter uma reunião hoje às 10 horas da manhã na Sociedade Rural, onde eles vão tratar toda essa questão aí, tudo por conta dessas ações que a gente está implementando em todo o Brasil contra essa pandemia. A assessoria de imprensa da Sociedade Rural, né, divulgou ontem uma nota que hoje teria até uma live, né, prevista para esse horário, onde ia tratar dos assuntos referentes a Expo Engá. O evento de lançamento, o jantar de lançamento tradicional da feira agropecuária já havia sido cancelado, e o Ângelo antecipou essa informação de que realmente a Expo Engá seria transferida para o mês de outubro, né, nas proximidades ali das eleições, inclusive. Então, mas é algo inédito, então todo mundo está se adaptando a isso, né? E a Associação Comercial de Maringá, aqui com o presidente Felipe, ele mostrou agora algumas ações mais diretas, né? Principalmente visando, obviamente, o comerciante, ao empresário, né? Uma linha de crédito, prorrogação de juros, enfim. Então, agora, assim, se mostrando um pouco mais junto ao seu associado, né? A princípio, principalmente o Ali Vardani, presidente do Civamar, do Comércio de Maringá, muito reticente, né, bravo até nas primeiras declarações do prefeito Ulisses Maia, mas depois, como eu disse aqui já, entendendo a necessidade do fechamento do comércio varejista em algumas categorias para se evitar que se alastrasse. Como eu já disse anteriormente, de nada adiantará a gente ficar brigando se a gente não tiver para quem vender, né? Então é melhor nos unirmos agora para que a gente volte à normalidade o mais breve possível. 7 horas e 55 minutos. Repita. 7h55. Ângelo Rigon, Clóvis Pontes, Josué Endo e Luiz Neto, todos com a gente ao vivo. Eu tenho uma informação de um ouvinte nosso que trabalha com manutenção de telefonia e internet. Ele mandou dar o seguinte recado para vocês: que eles estão trabalhando para manter essa conexão que a gente está no ar aí também. Não pararam não, viu, Luiz Neto? O pessoal está trabalhando. Importante isso, Paulo. Inclusive, não é só o pessoal do setor de telefonia, a indústria ainda está firme e forte, trabalhando bastante. E é por aí, né? Alguns setores não dá para parar, porque são essenciais para que os serviços cheguem à população. Mas a gente estava falando, Paulo, agora sobre as lideranças, não só políticas, religiosas, mas nós temos outras lideranças empresariais também, não só na cidade de Maringá, mas no Brasil inteiro. Algumas dessas lideranças, me refiro mais às políticas e às religiosas, usam muito do discurso de Deus, né, da Bíblia. Então, por que não seguir o exemplo do bom samaritano que cuidou de excluídos, de doentes nesse momento, e também não fazer a sua parte e ajudar o próximo? Então, a gente tem que... Ô Luiz, é que eu tenho um assunto aqui agora, 7h57, 7 horas e 57 minutos. Eu sei que na segunda-feira, a partir de segunda, a gente vai falar muito sobre isso, mas eu queria uma resposta rápida de cada um de vocês. Depois eu tenho uma outra informação para falar da Jovem Pan também aqui.
Mas eu quero saber de vocês sobre aquela conversa do cancelamento das eleições e também o uso do dinheiro do fundo eleitoral para questões do coronavírus. Eu sei que esse assunto vai tomar conta aí do noticiário no final de semana e também na próxima semana. Aí eu quero saber de vocês a opinião rapidinha. O que você acha disso? Cancelamento das eleições, Josué? Bom, na verdade, Paulo, eu acho que fica difícil. Eu acho que não deveria ser cancelado as eleições. Mas em relação ao fundo partidário, o fundo partidário já é uma bizarrice por si só, né? Então eu acho que o mínimo que políticos deveriam fazer agora, o mínimo que mais deveria fazer é liberar esse fundo para questões de saúde, tá? Só queria fazer um adendo rapidinho em relação ao que o Rigon falou. Alguns políticos em São Paulo, eles já estão, aquele dinheiro que eles não utilizaram em privilégios, eles já estão entrando com ofício para reverter em relação ao corona. Então, que sirva isso de exemplo para políticos aqui. Mas eu acho que aqui ninguém deixou o privilégio, né? Mas para mim, eleição ok, e fundo partidário tem que ser liberado totalmente para a questão da saúde. Luiz Neto. Paulo, a Constituição, ela não permite a mudança nas eleições um ano anterior a ela, né? A não ser que haja alguma mudança extrema aí, a necessidade disso. O que, ao meu ver, eu vejo é a especulação nesse sentido, porque a gente tem um fundo eleitoral bilionário. É um dinheiro absurdo para o financiamento de campanhas eleitorais. Então, nesse sentido, vem até uma indignação por parte da população em tanto dinheiro para se fazer campanha e, ao mesmo tempo, dificuldades para a saúde. Então, na minha opinião, a eleição ela não vai ser mudada, ela vai permanecer em outubro, e a não ser que venha algo muito inusitado, digamos assim, essa eleição ela pode acontecer em outro ano, né? Se falando em Brasil, tudo é possível. Clóvis Pontes, 7h59, o que você acha? Rapidinho. Eu acho que a eleição não muda, o político não está nem aí. E outra coisa, eu também acho que até lá talvez alguma coisa amenize, eu espero. Em relação ao fundo eleitoral, se desse todo esse dinheiro e mais um pouco, ainda não era suficiente para pagar os erros que nós cometemos na área política. E eu vou de novo nesse encontro. Tomara que haja uma retribuição na área espiritual para aqueles que se dispuseram a ajudar os outros nesse momento, seja político ou não. Glória a Deus. Ângelo Rigon. Bem, esse negócio da PEC da eleição, isso é uma coisa requentada demais do ano passado. É de um deputado que não deve bater da cabeça, ele é do Tocantins, e quer se aparecer, como outras pessoas, na época da pandemia. Vamos doar o fundo eleitoral. Então, o negócio de prorrogar a eleição, isso não existe mais desde outubro do ano passado, né? Como o Luiz Neto falou. Sem chance nenhuma de acontecer. Fundo eleitoral, fui contra, sou contra, mas é bom lembrar que quem começou com tudo isso, de aumentar dinheiro para partido político, é deputado federal por Maringá. Não podemos esquecer. Quem começou essa coisa toda, que hoje o pessoal é contra, foi o office boy de luxo, que é deputado federal por Maringá. Ele que se dispôs, teve a coragem de ir lá fazer essa medida antipopular, e daí para frente só vem aumentando. É só para não esquecer que Maringá tem participação no aumento do fundo eleitoral. Agnaldo Vieira. Paulo, uma boa notícia. Ontem foi confirmado a publicação para a liberação da construção dos viadutos, né, do contorno norte, né? O DENIT finalmente deu ok, então abre-se o processo quase que imediato para a abertura da licitação para a construção dos viadutos Sassis aqui de Maringá no contorno norte. Então, uma boa notícia, finalmente sai do papel agora, depois do DENIT enrolar por bom tempo, sempre querendo projetos, atualização de projetos, e também você vê que eles queriam como seria colocado o semáforo, eles querem um projeto, né, dentro de várias coisas, mas como é que seria a instalação, que caminhão que vai ser usado. Então, para você ver como estava sendo detalhista, né? Parece que até uma coisa sincronizada para ser amarrada, mas finalmente ontem uma boa notícia para Maringá, né? Principalmente para toda
aquela população que usa o contorno norte, os viadutos que cruzam o contorno norte. Nós teremos então em breve já a publicação da licitação para a construção dos viadutos. 8 horas e 2 minutos, a gente está se encaminhando para o final dessa edição do Pan News. Eu preciso dar uma informação para você, ouvinte Jovem Pan, para que você fique bem informado aí. A partir de segunda-feira, o Jornal da Manhã aqui da Jovem Pan, ele terá a segunda edição transmitida a partir das 10 horas da manhã e vai até o meio-dia. Então você tem o Jornal da Manhã, depois você tem o Pan News, depois você tem uma programação musical local, depois, a partir das 10 da manhã, você volta com o Jornal da Manhã. Serão edições especiais para levar informação para você ouvinte sobre as questões do coronavírus. E aí o slogan dessa fase aí, principalmente do Jornal da Manhã e do jornalismo Jovem Pan, é o seguinte: a melhor arma contra o coronavírus é a informação, e por isso o Jornal da Manhã está mudando aí o horário, colocando também mais uma edição, a segunda edição para você ouvinte Jovem Pan aqui em Maringá a partir das 10 horas da manhã. Ângelo Rigon, Clóvis Pontes, Josué Endo e também Luiz Neto. Muito bom dia para vocês, bom final de semana, um de cada vez. Nós temos 10 segundos para cada um para a gente ir embora, hein? Ângelo, bom dia, tchau, bom final de semana. Bom final de semana para todo mundo, mas só avisando que ontem à noite conversei com o secretário Albari e ele disse que não tinha oficialmente nenhuma autorização dada pelo DENIT. Ele até tentou falar com o chefe do setor de orçamento e não conseguiu. A informação me parece mais política, porque oficialmente ela não existe. Óbvio que vai sair. Era para ter saído 2, 3 anos atrás, né? Mas só para colocar, oficialmente ainda não tem nada do viaduto, porque o secretário Albari, que é de Obras Públicas, não conseguiu falar ontem com o DENIT. Parece que quem conseguiu falar foi um assessor de um deputado federal. Bom final de semana, Clóvis. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos os amigos de bancada que nos ouvem e que Deus nos abençoe nesse momento de dificuldade. Bom final de semana, Luiz Neto. Bom final de semana, Paulo. Só puxando um pouquinho o que o Ângelo falou. Um deputado federal daqui da nossa região, né, na verdade, fez videoconferência com o DENIT e disse em publicação que está acompanhando de perto essa situação. Desejo para vocês. Bom final de semana, Josué Endo. Bom final de semana para você, Josué. Bom final de semana, Paulo. Eu só queria dizer só uma coisinha em relação ao que foi o ouvinte que falou aí, sobre os trabalhadores que estão trabalhando ainda, né? Supermercados, farmácia. Esse pessoal, Paulo, sabe, desde o caixa do supermercado, eles estão em risco para que a sociedade consiga se manter. Então, é importante que nós tenhamos essa consciência, que essas pessoas, policiais, os enfermeiros, todos eles estão. Então, como lá na Itália o pessoal está dando parabéns para os profissionais da saúde, nós temos que dar parabéns também. Bom final de semana. Agnaldo Vieira, bom final de semana. Tchau, até segunda-feira. Um abraço a todos. Essa edição do Pan News fica por aqui. Essa é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Pan News. Jovem Pan. Pan News. Oferecimento. Angelone é para todos. Angelone por você.